Deus está fazendo algo extraordinário, você não está percebendo. Deus está mexendo, Deus está mexendo. Ontem eu ouvi uma profecia, Deus usando uma pessoa. Eu fiquei muito feliz, porque o que Deus vai fazer nesse país, o que Deus está fazendo e vai fazer é algo extraordinário. E Deus usava aquela pessoa e dizia que Deus está usando esse país para mudar o mundo. Olha que coisa tremenda. Deus vai mudar o mundo através da sua vida. Como assim? Pois é, Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. E aqui tem dezenas. Amém? Aqui tem dezenas. Deus só precisa de um. Deus quer mudar a história. Deus quer mudar a história. Amém? Oh, irmão, se coloque na disposição do Senhor Deus nessa manhã. Se coloque, irmão, se coloque. Deus quer mudar a história da sua vida. Mudando a história da sua vida, Ele vai mudar a história da sua família. Mudando a história da sua família, Ele vai atingir o teu vizinho. Ele vai atingir outras pessoas. Porque Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. César, vem cá. O povo está curioso. Senão o povo vai ficar muito. Esse povo é muito curioso. Crente tem duas coisas que crente é: gosta de comer bastante, não é? E é curioso. Sobe aqui, César. Glória a Deus. O irmão estava sem celular, não estava sem celular? Então o Senhor Deus te entrega um celular hoje. Amém? Deus te abençoe. Amém? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus, Arabachu. Aleluia, aleluia. Ele é Deus. Sente, meus irmãos. 1 Reis capítulo 19, verso 19 ao verso 21. Eu vou continuar essa palavra que eu preguei há 15 dias atrás, porque domingo passado eu não estava aqui, não é isso? Então 1 Reis 19 a 21. Partiu, pois, Elias e chamou Eliseu, filho de Safate, que andava lavando com 12 juntas de boi diante dele. Só estou lembrando que a gente começou a falar. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse: deixe beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. E ele lhe disse: vai, volta, pois que eu fiz para você? Voltou, pois, Eliseu de o seguir e tomou juntas de boi e matou, e com os aparelhos do boi cozeu carne, fez churrasco e acabou com tudo e deu para o povo comer, e todos comeram. Amém? Percebe? E um chamado? E um chamado. Nesse chamado, alguém abriu mão de algo muito importante e fez churrasco. De um chamado, abençoou pessoas. Você está entendendo? Que Deus te use para você abençoar pessoas. E às vezes você precisa deixar. Mas o que você deixa não é porque não serve para você. Você deixa porque novas estações, coisas novas virão.
Se a gente não deixar o velho, o novo não chega. É o processo da borboleta. Estou indo do Voz da Verdade, que fala muito lindo, borboletas de Deus. Então, ele fala que do casulo nasce uma borboleta linda, mas ela tem que deixar o casulo. Então, se você não entender esse processo, e tem gente que está amarrado no antigo, tem gente que está amarrado no velho, mas Deus fala para você nessa manhã: eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia. Então partiu dali, verso 19, Eliseu, filho de Safate. Eliseu estava arando a terra com 12 parelhas. 1 Reis 19, 19 a 21. E com 12 parelhas de bois, eis que conduzia uma parelha. Elias passou por ele e pôs a capa sobre o seu ombro dele. E ali Eliseu largou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixe que eu despeça. Então foi um ato muito rápido. Elias passa, joga a capa sobre Eliseu e continua andando. E Eliseu corre atrás dele: ei, espera um pouquinho, deixa eu voltar a falar com os meus pais. Eliseu entendeu que era um chamado. Está bem, volte para seus pais, mas eu não estou obrigando você a vir comigo. Então Eliseu voltou e pegou 2 bois e os matou, e com a madeira fez o arado, fez fogo para assar a carne. Depois partiu a carne com o povo, repartiu a carne com o povo e todos comeram. E em seguida foi Elias e ficou Eliseu como seu ajudante. Amém, queridos? Só para lembrar um pouquinho para vocês, Israel vivia um período muito ruim, de profunda idolatria. O povo estava se afastado de Deus. O governo do rei Acabe fez isso com o povo de Israel, junto com a esposa Jezabel. E após Elias vencer as batalhas de Baal, lá no Monte Carmelo, eu já falei sobre isso, Carmelo, eu não vou falar mais sobre isso. Elias enfrentou uma crise muito espiritual. Ele foi restaurado por Deus depois disso, lá no Monte Horebe. Ali ele recebeu a missão de preparar o sucessor. Um grande líder só é um grande líder se ele prepara sucessores. E aí Deus fala com ele, não é? E assim Deus fala com ele. Em 1 Reis 19 e verso 16, também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta no teu lugar, diz Deus para Elias. Assim, quando Elias encontra Eliseu, ele não está escolhendo apenas um ajudante, mas obedecendo uma ordem divina de chamar uma outra pessoa para tomar o lugar de Elias. A próxima geração profeta ou profética estava sendo levantada. Qual o significado da capa? Parece que é muito vago para a gente, eu falei sobre isso. A capa não era qualquer um que usava. Essa capa de Elias era um símbolo de autoridade espiritual, chamando uma chamada ministerial. E quando ele passa a capa sobre Eliseu, na realidade, Elias estava dizendo: olha, eu tenho uma missão para você. Era uma transferência de missão. Eliseu entendia isso no contexto sociológico daquela época. E ao lançar a capa sobre Eliseu, Elias estava comunicando algo que Eliseu entendia. Deus estava chamando para continuar uma obra. E quantas vezes nós não entendemos a simbologia de Deus? Quando Deus quer nos levar a lugares e situações que a gente não entende, que Deus quer mudar a nossa história. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa cidade, vindo de um contexto muito terrível, emocionalmente arrebentado, financeiramente arrebentado, espiritualmente necessitado. E eu sento naquela praça de frente à rodoviária, os ônibus entrando e saindo, pessoas que passavam por mim, e eu perguntava para Deus naquele momento: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Há ciclos que Deus quebra em nossa vida, que no primeiro momento vai doer. E quando você olha Eliseu aqui não era qualquer um. Eliseu aqui era próspero. Ele estava com 12 juntas de bois. Então era uma pessoa que tinha, no mínimo, só para arar a terra, lei 24. Não é? Era uma pessoa próspera. Ele abre mão para um chamado. Às vezes nós não confiamos no chamado. Às vezes nós ficamos preocupados com o amanhã. Mas se Deus chama, Ele cuida. Se Deus chama,
Ele provê. Você não está enxergando o que Deus enxerga para você. Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque Elias entendeu aquilo, aquele gesto. Na cultura o gesto era conhecido e tinha um significado carregado naquilo. Eliseu reconheceu imediatamente que estava sendo convocado por Deus para uma missão. Por isso ele abandonou os bois e correu atrás de Elias. 24 bois. Ele tinha uma família próspera. O chamado não tirou ele da pobreza. O problema é que nós estamos pregando o evangelho para tirar a gente da pobreza. E o nosso foco é exatamente nas coisas materiais. A gente não percebe é que sendo fiel a Ele no espiritual, o resto Ele cuida. O resto Ele cuida. O evangelho está sendo pregado diferente. Eliseu fez o contrário. Ele deixa a prosperidade e vai para o incerto. Mas o incerto é fé, é ver o invisível e crer no impossível. Você entende? O chamado de Eliseu tirou ele do conforto. Eliseu não estava buscando uma oportunidade, ele estava respondendo uma convocação divina. Então por que ele mata os bois? Justamente, matar os bois é queimar instrumentos de trabalho. Eliseu rompeu definitivamente com a vida antiga. Como diria, não tenho plano B. Ou é avançar, ou avançar. Ele decidiu seguir o caminho sem reservas, sem possibilidade de retorno. Viver uma vida com Cristo é vida sem reserva, sem possibilidade de retorno. Nós estamos negociando, nós estamos guardando reservas. Olha, se não der certo, eu chego no pastor e falo: olha, pastor, se não vai, então eu sempre estou com plano B. Não tem plano B, meu irmão. Tem um texto na Bíblia que diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. Deus chama cada pessoa nessa manhã, mas que você precisa responder voluntariamente o chamado. E às vezes o chamado é um gesto muito simples, simples demais. O fato de passar a capa sobre Eliseu, Elias não para de caminhar. Quem corre atrás de Elias é Eliseu. Ele só pede para esperar um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa eu ir em casa. Esse pouquinho demorou bastante, porque esse pouquinho virou uma festa de despedida. O velho homem estava morrendo, estava nascendo um outro homem. E aí, a simbologia do batismo. Quando você desce as águas, você sepulta o velho homem e nasce um novo homem, nascido da água e do Espírito. Água, Espírito. Entende? Não, você não entende. O homem chega para Jesus e fala assim: ô mestre, o que é necessário para herdar o reino de Deus? Guarda os mandamentos, honra teu pai e tomar. Mas isso faz desde a mocidade. O homem chamado Nicodemos. Desde a mocidade eu faço isso. Você precisa nascer da água do Espírito. Mas como assim nascer da água do Espírito? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou: mas eu te falo das coisas materiais, você não entende. Quanto mais das coisas espirituais. Nascer da água e do Espírito é deixar que Ele governe a sua vida. E o batismo é essa simbologia. É mostrar que você agora abraçou publicamente essa fé. Essa fé que no sul do Iraque custa a vida dos cristãos. Essa fé que em alguns lugares da Europa cristãos estão sendo perseguidos pelos muçulmanos. Entende? Não, você não entende, porque você não vive essa realidade. Mas quando você conhece e você sabe a missão. Irmãos, eu tenho outra, estou quase entrando outra mensagem que Deus me entregou essa semana. Quando você sabe quem te chamou, quem te convocou, nada, absolutamente nada, vai tirar você da missão. Conclusão: a capa caiu sobre Eliseu em um instante, mas também caiu uma porção
dobrada do Espírito, que viria a ser configurada mais à frente. Depois eu falo sobre isso. Muitos querem a capa de Elias, mas pouco querem caminhar como Eliseu caminhou. O chamado de Deus não começa no púlpito, ele começa na fidelidade, na renúncia e no serviço. Tem gente que quer ser visto, porque ele quer estar acima, mas deixa ser visto quando você está embaixo. O reconhecimento começa exatamente quando você está embaixo. As pessoas começam a observar e ver que algo diferente está em você. Meus irmãos, existe uma pergunta que todo cristão deveria fazer em algum momento da caminhada: por que Deus me colocou nessa terra? Sabe por quê? Porque ninguém nasce por acaso, ninguém é fruto de um acidente divino, ninguém está aqui apenas para ocupar um espaço. Deus tem propósito para cada vida, Deus tem uma missão para cada ser, Deus tem um chamado para cada filho. Quando nós observamos a vida aqui de Eliseu, descobrimos que Deus deixou marcas visíveis para identificar como foi o chamado por ele. Interessante notar que Elias não encontrou Eliseu no templo. Não encontrou Elias. Elias não encontrou Eliseu numa conferência, também não. Não encontrou Eliseu numa escola profética, também não. Ele encontrou Eliseu fazendo o quê? Trabalhando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje está muito dinheiro envolvido, muita gente pagando caro para fazer conferências, para ouvir, passa lá um final de semana, ouvindo que você e não sei o que, e na segunda-feira você não é mais nada. Porque tudo aquilo que você ouviu, você nem colocou em prática, mas aquele tempo passou, jogou o seu ego, e você gasta com isso. Mas quando você colocar em prática, você começar a trabalhar, você vai mover o coração de Deus. Houve um tempo que Israel estava numa situação deplorável. Deus permitiu que os medianitas destruíssem Israel, saqueasse toda a plantação. O povo plantava, quando estava no tempo da colheita, lá vinham exércitos dos medianitas e saqueava tudo. Mas tinha um rapaz, um jovem, que ele pensou: poxa, eu não posso ficar reclamando, eu não posso ficar aqui me lamentando, eu não posso ser igual a esse povo, eu preciso ter uma estratégia. E aí o que acontece? Esse jovem chamado Gideão, ele muda uma lógica. Ô irmão, muda a lógica. Muda a lógica. Deus não é Deus que precisa de lógica. A lógica é nossa. Ele anda sobre as águas, tem lógica nisso? Ele abre o mar vermelho, tem lógica nisso? Ele abre os olhos do cego, tem lógica nisso? Ele ressuscita o morto depois de 4 dias, tem lógica nisso? Deus não é o Deus da lógica. A lógica é nossa. É a ciência para a gente entender um pouco mais onde a gente está ambientado. Ele não é o Deus da lógica. Por isso que ele vai fazer na sua vida não tem lógica. Ninguém vai explicar. Não. Pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Então fica tranquilo. Deus vê o que ninguém vê. Ele olha o que ninguém olha. Deus não olha como o homem. Deus olha além do que o homem olha. E aí, esse rapaz muda a lógica. Ele pensou: poxa, não é tempo de uva, porque no tempo de uva, o pessoal está pisando uva, lá vem os medianitas e leva tudo embora. Então é tempo de trigo. Então eu vou malhar trigo, vou tirar as sementes lá onde pisa a uva, porque os meus inimigos não vão me achar lá. Não é tempo de uva. Um gesto simples. E Deus está lá olhando, procurando um estrategista em Israel. Eita, tem um rapaz lá em Ofra, tem um rapaz lá em Boituva, tem um rapaz lá em Peró. Eita, anjo, vem cá. Quando eu estou falando, sou da mídia, acha o versículo que eu estou falando, senão o pessoal vai entender mais.
Anjo, vem cá, desce lá. Fala para aquele rapaz lá, que eu vou mudar a história dele e a história do povo dele, através da vida dele. Eu vou entregar os medianitas na mão dele. O anjo cumpriu ordem. Desceu lá, sentou lá debaixo do carvalho, lá em Ofra, e está lá, suado. Gideão, varão valoroso. Há quem diga que isso aí foi uma teofania, inclusive. Teofania é quando é a própria aparição de Deus numa situação com o homem. Eu não vou entrar na questão teológica. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Aquele varão valoroso não era qualquer um. Aquele varão valoroso era um rapaz que quando ia dormir, a mãe dele contava as histórias do que Deus tinha feito no passado com o povo dele. No passado, meu filho, Deus fez isso, Deus fez aquilo. O varão valoroso foi gerado no ventre de uma mulher que ao longo da vida desse varão, mesmo estando numa situação complicada, mesmo estando sob jugo de um outro povo, sendo saqueada por um outro povo, uma mãe não perdeu a esperança de contar para esse filho o que estava acontecendo no passado, o que Deus fez no passado. E o filho não estava vendo aquilo no presente. Misericórdia, estou conseguindo pregar o que eu preciso pregar. E o filho não estava vivendo aquilo no presente. Aprenda, irmão. Mulheres, vocês podem gerar varões valorosos, filhos valorosos. Pastor, mas o que eu estou vivendo não tem nada de valor. Pois é, a mãe de Gideão também não estava vivendo nada disso. Muito pelo contrário, está na pobreza, sendo saqueada pelos seus inimigos. Mas ela contava o que no passado Deus tinha feito. E aquele Deus que ela contava, Gideão não conhecia. Só de ouvir falar. Sabe por que eu estou falando isso? Juízes capítulo 6, verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vê o verso 13. Mas Gideão lhe respondeu. Agora aí entrou a mãe de Gideão, entrou os pais de Gideão. Mas, meu Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo que foi nos veio, o que aconteceu com a gente, porque nos veio todas essas coisas, o que foi feito com todas as maravilhas que os nossos pais contaram. Porque se o Senhor é com a gente, por que nós estamos assim? Porque meus pais contaram que no passado foi assim, assim, assim. O Senhor nos tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez tanta coisa, e agora nós estamos aqui. Percebe? Percebe? Não era qualquer um que estava ali. Uma mulher gerou um filho e preparou esse filho sem saber, para Deus usar ele um dia. Aleluia. Vê o verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Está entendendo? Você está entendendo? Irmãos, há gestos e coisas que movem o coração de Deus, mas precisamos também entender o chamado. Deus não procura apenas disponibilidade, Deus procura fidelidade. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, nós descobrimos que Deus deixou marcas visíveis para identificar aqueles que foram chamados por ele. Interessante notar que Elias não encontrou Eliseu no templo, não encontrou numa conferência, como eu disse, mas encontrou ele no trabalho. Muitos querem a capa de Elias, poucos querem os bois, mas outros querem os bois de Eliseu.
Muitos querem o palco, mas poucos querem o processo. Muitos querem a recompensa, mas poucos querem o caminho. Hoje nós veremos, se Deus quiser, pelo menos algumas marcas desse chamado. Amém, meus queridos? A primeira marca desse chamado é a marca da produtividade. 1 Reis 19, 19, 21, já li com os irmãos. E tomou, nesse momento, quando Deus fala com Eliseu, através de Elias, ele estava trabalhando. Percebam que Deus sempre falou com alguém que estava trabalhando. A segunda marca, eu vou correr com isso aqui. A segunda marca que Deus traz, não é? É a marca do sinal. Uma chamada. Elias passou por ele, passa a capa sobre Eliseu. A capa era um distintivo de autoridade. Era um símbolo do ministério profético. Era um sinal do chamado. Muita gente quer muito detalhes quando Deus chama, não é? Tem gente que fala assim, olha, se Deus me chamar, Deus precisa, né? Detalhes, muito detalhes, não tem fé. Quando Deus fala para um homem com mais de 70 anos, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te enviar por um lugar que eu vou te mostrar, e farei de ti pai de uma grande nação. Esse homem chamado Abraão não viu o Google Maps, não viu o Google, não viu o Waze, não viu nada. Ele diz, sai. Tem gente esperando muita coisa para trabalhar, tem gente esperando muita coisa, não, mas Deus, eu preciso sentir. Você não precisa sentir nada, irmão. Sentimento é complicado. Hoje você sente uma coisa, mas tem dia que a gente levanta parecendo que borboleta, né? E tem dia que a gente levanta, parece o casulo fechado. Sim ou não? E se você é casado com uma mulher, você sabe o que eu estou dizendo. Inventaram uma música, Mulher de Fases. Foi ou não? Aí você fala, com quem foi que eu casei, meu Deus? Você nunca vai ter rotina. Não é? É assim. É assim. Então, irmãos, perceba que o chamado não está ligado a nenhum sentimento humano. Está sendo ligado na questão da fidelidade e da obediência. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro, a obediência. Segundo, depois a revelação. E muitos perguntam, em qual área Deus quer me usar? A resposta normalmente vem através dos sinais. O que você sabe fazer? Hoje eu tomei um café gostoso que o Lima fez. Ou foi a Kátia. Ah, bom. Entendeu? Falou, o café está gostoso, hein? Tem gente que não sabe fazer café. O Senhor me use para fazer café. Você aprendeu? Não. Deus não vai usar você para fazer veneno. Deus quer usar você para fazer café. Ó, estou dando uma dica para você. Pastor, mas eu não tenho ministério, não tenho nada em fazer café aqui. Chega na irmã Lúcia. Mas eu não sou diácono. Irmão, para com esse negócio de diácono, presbítero, pastor. Irmão, título é complicado. Porque o título às vezes não representa quem é. Irmão, mais do que você receber uma homenagem, você precisa merecer ela. Eu vejo tanta homenagem, tanta coisa. Por isso que eu até corro dessas coisas. Me chamam, vai para cá, pastor. Vai para lá. Eu quero te dar um título. Eu não quero título, não quero nada. Eu quero só entrar no céu. Misericórdia, só isso que eu preciso. Não precisa mais nada. E às vezes o título até atrapalha. Porque pega o seu ego. E quando pega no seu ego, você não sabe da missão. Você se perde no processo. Mas deixa Deus te usar. Pastor, mas eu não sei. Eu também fazer café. Que hora que é, pastor? Isso é muito detalhe, vai falar comigo, né? Daqui a pouco você está orando. Senhor, me mostra qual o horário, meu pai. Senhor, me usa alguém para chegar. Se chegar alguém essa semana perguntando do horário do café, eu sei que foi o Senhor, meu pai. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Eu estou lendo um texto bíblico. Tem irmão esperando um chamado. Vai roncar e não vai ser. Vai sonhar com um monte de coisa, menos um chamado. Entende? Se coloque à disposição, irmãos. Entenda isso. A segunda marca, a primeira é que você deve estar trabalhando. A segunda marca é que tem um chamado. Entenda qual é o chamado. Quando Deus chama, Ele não produz confusão. Quando Deus chama, Ele traz direção.
Se você tem um chamado, não sabe para onde vai, você está enrolado, irmão. Ah, mas Abraão não saiu da terra? Saiu. Não foi para a terra que Deus foi mostrar? Pois Deus falou que ia mostrar, então já não precisa de confusão. Porque se Deus falou que vai mostrar, precisa de confusão, sim ou não? Sim ou não? Não, se Ele falou que vai mostrar, ué. Aí entra a fé. É crer. Vamos andar, vamos caminhar. Para onde eu vou, não sei. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar, sim ou não? Mas quando você é guiado por Ele, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, deixa Ele te guiar. Você não vai se perder, não. Você não vai precisar de GPS, não. Você não vai precisar, não. A terceira marca é uma atitude radical. Nós não queremos sair da inércia. Nesse tempo, eu falei hoje com os professores que cuidam do Ministério Infantil de Educação na igreja. Eu falei que as pessoas hoje não querem se colocar à disposição, não é? Mas ali precisa de uma atitude radical. As pessoas, quando ele deixou os bois, quando Eliseu deixa os bois, ele queima, faz o churrasco, faz a comemoração e vaza. Às vezes a gente não quer se colocar à disposição, porque dá trabalho, sim ou não? Sim ou não? Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que leva você a agir. Se você não tem atitude, você não vai agir. Eu vou repetir, atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Se você não tem atitude, você não vai agir. Eu coloquei um vídeo, mas tem um povo que não vê vídeo dos grupos da igreja, né? Eu coloquei um vídeo de um coach, que lógico que ele está vendendo a parte dele, né? Mas que ele fala de atitude. Ai, eu preciso perder 5 quilos. Semana que vem eu vou para academia. E não sei o que, aí assim agora, 5 quilos. Semana que vem, atitude, comportamento. Não, vou dormir um pouco mais. Isso. Atitude, meu irmão. A terceira marca do chamado de Deus é atitude. Levanta-te. Ser forte. Levanta. Primeiro você tem que levantar. Levanta, irmão. Você não tem atitude? Aí fica aí. Tô fraco. É galinha Ganizé que fala, tô fraco? Angola, galinha Angola? Tem Ganizé também? Tem? É que eu tenho bastante galinha. O maior criador de galinha da região. Agora, tô fraco. E fica o dia inteiro, tô fraco. E aí há a cobrança interior. E essa cobrança é a pior, irmão. A autocobrança é a pior. Porque o dia passa, você não fez o que tinha que ser feito. Termina o dia, você está em depressão. O chamado de Deus, em terceiro lugar, está na atitude. Deus chama, mas você levanta. Quando o profeta passa a capa, ele não para, ele continua andando. E aí o que acontece? Eliseu corre atrás dele. Pera um pouquinho aí, mano. Tudo bem, não, vamos junto, tranquilo, estamos juntos. Mas deixa eu voltar lá, despedir dos meus pais. Então eu espero, mas o que foi? Eu não fiz nada. Elias ainda deu uma esnobadinha nele lá. Falou, mas eu não fiz nada. Não falei nada com você. Mas quem tem sensibilidade do Espírito entende que pequenos gestos é chamado. Pequenos gestos são chamados. Agora, quanto tempo será que Elias esperou Eliseu? Rapaz, até fazer esse churrasco, matar esse boi, desossar, limpar. Eu não sei quanto tempo foi. Não sei se foi dias, que a Bíblia não fala. Não é? Mas valeu a pena esperar, porque Eliseu tomou uma atitude. Entende? Atitude radical. Eliseu correu, não negociou, não adiou, já foi atrás do homem de Deus, não procrastinou. Atitude. Hebreus 11, verso 8. Olha que texto lindo que o Paulo escreve. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé. Quando você tem atitude, Deus te guia. Mas para onde eu vou? Fica tranquilo. Deus te guia. Quem tem chamado não vive de desculpas, vive de obediência. O milagre acontece depois do primeiro passo da fé. Quarta marca
do chamado são vínculos. Chamado sem vínculo não é chamado. Você tem família, você tem pessoas. Eliseu, ele dá um exemplo de honra, que está lá em Efésios capítulo 6, que está também nos mandamentos, lá no Antigo Testamento. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem sobre a terra e os seus dias sejam prolongados. O chamado tem que ter vínculo. Tem gente que não entende isso. Eu tenho um chamado de Deus, ele abandona tudo. Larga a família, larga sei o quê, já não conversa mais com ninguém. Não, eu estou vivendo o meu chamado. Não, você é louco. Eliseu, ele fala: Elias, deixa eu beijar meus pais, beijar meu pai e minha mãe, depois eu vou te seguir. O chamado por Deus tem vínculos, irmãos. Noé recebeu uma missão, mas a missão que ele recebeu foi de salvar a sua família. Abraão, ele envolveu a sua parentela, embora ele tenha saído, mas depois ele envolve a sua parentela. Davi saiu da casa de Jessé, mas ele envolve também os seus pais. O chamado não destrói relacionamentos. O chamado apenas organiza relacionamentos. As prioridades. Percebe? E aí é complicado, porque isso é muito antagônico. A Bíblia fala que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é assim que fala lá? Mas então eu vou deixar, não é o sentido. É que tem gente que está dando mais importância para coisas que não tem importância. Você não está entendendo? Aí Deus vai entrar no chamado, Deus vai organizar isso para você. Deus vai dar um olhar para você disso. Tem gente que não vem. Eu perguntei hoje, falei hoje com os professores, né? Eu pedi desculpa para eles, porque está logo cedo aqui com as crianças. Mas eu perguntei aqui para as crianças, e perguntei se tinha criança junto lá. Eu perguntei assim, mas quantos aqui entram 7 horas da manhã? Aí a filha da nossa irmã Carol, ela já gritou: 7 horas da manhã. Mas para trazer os filhos para a igreja 7 horas da manhã, a gente não quer trazer. Tem uma historinha de internet que eu até falei hoje lá, que uma mãe, o filho pede para a mãe: mãe, eu não estou afim de ir na escola dominical hoje. A mãe: tudo bem, filho. Mas na semana a criança falou assim: viu, eu não quero ir para a escola. Você vai para a escola sim. Percebe prioridades? Os dois são importantes. Mas quando você tem um chamado, o chamado não quebra vínculo. Deus vai organizar esses vínculos para você. Tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Ele faz isso. E aí, Efésios 6, verso 1 ao verso 3 diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque é justo no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem honra as raízes, presta atenção, quem honra as raízes permanece firme quando os ventos chegam. Base, raiz. A quinta marca: romper com a história que impede você de viver o seu chamado. Aqueles bois que Eliseu estava usando para arar a terra poderiam impedir o chamado. Eliseu queimou os equipamentos, matou os bois, fez o banquete, eliminou o caminho de volta. Há pessoas que estão presas no passado, presas à opinião dos outros, presas à acomodação. Tem gente que até fala, né? Tá bom aqui. Eu estou aqui há tanto tempo, mas Deus está dizendo: sai desse lugar. Existe algo maior. Existe algo mais. Eu tenho até medo de pregar sobre isso. Um dia eu preguei isso muito tempo atrás. Aí, o irmão chegou em mim e falou: pastor, Deus falou comigo hoje. Estou saindo da igreja. Senti que meu tempo aqui terminou. Para onde você vai? Não sei, irmão. Vou começar a fazer umas visitas aí para Deus mostrar, né? Irmão, igreja é igreja em qualquer lugar. São pessoas. O propósito que Deus tem com você não está sobre a igreja. O evangelho não é sobre a igreja. A igreja está sobre quem ama Jesus. Tudo bem, amar Jesus, seguir a Jesus te leva a uma igreja. Mas isso o que está antes em você, Jesus, não é a igreja. A igreja é um lugar de comunhão, de nós estarmos juntos, nos alegrar,
cuidar do outro, isso é bíblico. Se não tem relacionamento, não tem comunhão, não é igreja. A eclésia é isso é bíblico. E tem gente defendendo que não precisa de igreja, então não conhece a palavra. Porém, Jesus primeiro. Você está me entendendo? Então, saia do lugar. Quem quer viver o novo de Deus, precisa parar de alimentar o velho homem. Nós queremos Deus, estamos alimentando o velho homem. Queremos Deus, estamos alimentando o pecado. Romper não significa abandonar pessoas, significa abandonar limitações, manias, mentalidades, pecados, medos. E a sexta marca, o chamado de Deus segue uma visão. 1 Reis 19, verso 21. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Servir. A visão pode ser pessoal, pode ser compartilhada, ou pode ser uma visão que Deus deu a um líder, e que às vezes você vai participar da visão do líder, mas espere a sua vez. Tem gente que não está entendendo no propósito, às vezes precisa de discipulado. Eliseu, inteligente que era, falou: eu vou seguir, mas eu quero a porção dobrada de Elias. Já falei quem era o Elias aqui, não vou falar de novo. É só, ele fez uma oraçãozinha lá, estava vindo um povo, um exército lá para matar ele. Ele fez uma oração, desceu o fogo do céu e torrou todo mundo, queimou todo mundo. É só uma coisinha, só para você entender quem era Elias. E aí Eliseu queria porção dobrada. E aí Elias falou: beleza, você tem porção dobrada. Se você vê a hora que eu morrer, a hora que eu for, você vai, eu te passo a capa. Era a capa o símbolo dessa autoridade, o símbolo do Espírito. Então veja que a visão ela pode ser pessoal, mas também ela pode ser compartilhada. E nesse caso, o chamado de Eliseu seguiu primeiro uma visão. A de quem? De quem? De Elias. Tem gente que está na igreja, mas não quer viver a visão do pastor. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando tem duas visões no mesmo lugar, vira divisão. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Pronto, a divisão. Procura o seu lugar, irmão. Veja que lugar Deus te colocou. Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez. Deus tem chamado com você, mas primeiro você precisa servir. Eliseu não tinha uma visão própria naquele momento. Ele passou a seguir a visão de Elias, até que Deus entregasse a sua própria visão. Há uma lição poderosa aqui. Antes de liderar, aprenda a seguir. Antes de ensinar, aprenda a ouvir. Antes de conduzir, aprenda a caminhar. Quando Pedro tentou mudar a visão de Jesus, Deus estava falando que é necessário que ele morresse, né, não sei o que. Está lá em Mateus 16, verso 23. Não precisa não, Jesus. O que Jesus falou para Pedro? O que ele falou? Quem sabe essa passagem? Eita, Tiaguinho. Fique de pé, Tiaguinho. Fique de pé. Fica a coisa linda da mamãe. Aí. Não, você subir também não. Não, é que é o seguinte, você chamou, deu uma gilete e ele sobe. O que foi quando Pedro quis mudar a visão de Jesus, porque Jesus sabia que ele teria que morrer. Pois então, quando Pedro ficou com dozinha de Jesus e falou: não precisa. O que foi que Jesus disse? Cala-te, Satanás. Pronto, uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Foi. Cala-te, Satanás. E às vezes tem que falar isso para alguma pessoa também. Deus tem um chamado e o cara começa a vir: não, para que lá? Para quê? Ah, diáconos, para que o pastor inventou esse negócio de 8 horas da manhã, um pouco mais cedo inclusive, vim fazer café na igreja? Quando alguém falar para você, você fala: cara de Satanás. Aprenda a servir. Não é? É assim. Divisão é simplesmente quando duas visões tentam ocupar o mesmo lugar. Quando duas visões tentam ocupar o mesmo lugar, não importa aonde Elias estava, Eliseu estava.
Ô, fica aqui que eu vou para Betel, que eu vou lá. Não, eu vou com você. Fica aqui que eu vou para. Não, eu vou com você. Fica ali que eu vou na Macedônia. Aí Eliseu falou: vives tu e vive o Senhor, eu não vou te deixar. Eliseu não era tonto. A hora que esse cara morreu, eu quero a capa dele, filho. Eu quero porção dobrada do Espírito. Não tem problema você almejar isso, não. Fica tranquilo, isso não é inveja. Fique em paz. É um privilégio quando você deseja. É uma pena que eu fico muito preocupado com essa geração que nós estamos vendo no Brasil. A gente não vê mais jovens falando que querem ser pastores. Não vê jovens que querem sonhar o sonho de estar um dia ministrando a palavra. Nós estamos indo embora. O ano que vem eu estou dando problema na rua aí, pegando vaga de idoso. Vou ficar na fila. Aliás, tem marido de aluguel, não tem? Eu vou inventar uma profissão, conte comigo. Velho de aluguel. Eu pago as suas contas, vou lá, fico na fila. Você me dá um cascaio, eu vou pegar a fila todo dia. E tem uma coisa, a hora que começar a rodar o ônibus 5 horas da manhã em Boituva, eu vou entrar no ônibus, vou andar de graça o dia inteiro. Só a hora que eu parar 1 hora da manhã, eu vou sair dentro desses ônibus. Em nome de Jesus. Nós estamos indo embora. Cadê os homens que têm esses sonhos de ganhar almas para Jesus? Estou preocupado com o Brasil. Na América foi a mesma coisa. Na Europa a mesma coisa. Hoje templos enormes, que eram templos suntuosos, onde pregavam a palavra de Deus, virou pubs, bar, né, que fala, né? Aqueles vários bares dentro do que era templo. Mas que nessa manhã possa queimar em você a vontade de servir. Pastor, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer. Eu não sei, vamos orar, irmão. Você sabe fazer café? Vem, então vai fazer café. Sabe varrer? Vai varrer. Sabe, vai, vamos trabalhar. Vamos ganhar esses vizinhos para Jesus aqui, nossa volta. Vamos mudar, vamos transformar esse bairro. Vamos mudar esse lugar. Eita, Jesus. 7ª marca. A submissão. 1 Reis 19, 21. Diz que Eliseu caminhava com Elias e o servia. Submissão. Submissão não é apenas obedecer ordens, irmãos. Submissão é servir com alegria, é honrar, reconhecer a autoridade, caminhar junto. Gálatas capítulo 6, verso 6, a palavra nos ensina: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então eu tenho que abençoar o pastor, então eu tenho que ajudar o pastor. Aqui fala que sim. Mas o pastor não precisa de nada, não é questão de precisar, irmão. Uma pessoa me fez um gesto agora essa semana, no meu aniversário. Não teve nada de financeiro naquilo, mas foi algo muito profundo e me tocou. Porque às vezes não é um presente. Eu estou obrigado, tá? Esse sapato aqui é novo, vocês que me deram. Me dão. Mas tem hora que uma palavra, um abraço, o tamo junto, sabe como é que é? Tem uma cena linda de um bombeiro cristão, usado por Deus, lá em São Paulo. Um rapaz vai cometer o suicídio, se jogar de uma ponte. Apenas uma palavra desse homem de Deus, daquele bombeiro. Ele gritava o nome daquele rapaz e dizia: fulano, estamos junto. Fulano, estamos junto. Fulano, estamos junto. O cara ameaçando de pular. Porque alguém que vai numa ponte para cometer suicídio é porque realmente está só. E o Espírito de Deus começou, através daquela palavra, tomar conta daquele coração. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. O próprio Jesus sentiu o que é a solidão.
Teve um único momento que Jesus experimentou o desprezo e a solidão. Foi quando ele estava na cruz. Ele recebendo os pecados da humanidade. O sol, houve um eclipse por 3 horas. 3 horas. Negritude. Virou noite. Houve um momento que o relacionamento de Jesus com o Pai, que sempre foi de Pai, ele sempre orou, fala: Pai, eu sei que sempre Tu me ouve. Pai, eu sei que sempre falou Pai. Algumas vezes ele falou assim: Pai, eu oro a Ti para que eles vejam que o Senhor está em mim, eu estou em você. Tipo, eu não precisava orar. Mas lá na cruz, naquele momento, ele ora para cima: Eli, Eli, clamar sabachthani. Deus meu, não foi Pai mais. Deus meu, por que me desamparastes? Mas eu vou para Isaías 53, que diz que ele foi oprimido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pastor, mas como é que você pode ver nisso uma glória? Eu vejo, sabe por quê? Porque ele intercede à direita de Deus Pai por nós. Ele conhece todas as facetas humanas. Tudo que você sente, ele sabe, ele sentiu. E aí quando você vai orar, ele como advogado que conhece o sentimento, não o livro frio da lei, mas ele entra no tribunal de Deus. E Deus, ele intercede por você. Ele fala: eu sei o que ele está sentindo. Atende, Pai. Aleluia. Ele intercede por nós. Não tem coisa melhor que alguém falar do que sentiu, do que viveu. E aí eu preciso ir para Filipenses, que diz: sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas deixou a forma de Deus, e veio este mundo como um homem, estando na forma de homem. Não veio como rico milionário, como rei, mas veio como um homem, foi trabalhador, e foi obediente, e obediente até a morte de cruz. De Deus ao pior homem, de Deus ao desgraçado, de Deus ao derrotado, porque a morte de cruz significava tudo isso. Mas ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes, e que no nome dele todo joelho se dobre. Aleluia. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Todo joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra glorifica o nome do Senhor Jesus. Romanos 13, verso 7. Porquanto dai a cada um que deveis. A quem honra, honra. O resultado da honra foi extraordinário na vida de Eliseu. Eliseu honrou Elias. 2 Reis 2 e verso 9. Elias, sendo honrado, ele pergunta para Eliseu: eu quero te recompensar antes de sair daqui, antes de eu ir embora deste mundo. O que você quer? Eu peço que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aí quando você vê em 2 Reis capítulo 2 verso 15, quando Elias estava subindo, porque Elias não morreu, ele foi trasladado, o corpo mesmo, aos céus. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E se você vê em 2 Reis capítulo 6 e verso 3, que as coisas foram começar a acontecer. Quem aprende a servir, Deus lhe confiará muitos que vão te servir. Quando você vê 2 Reis 6 e verso 3, você vai ver que Eliseu já tinha um monte de gente servindo ele. Serve-te de ires com os teus servos, disse: eu irei. Agora Eliseu tinha um monte de profetas caminhando com ele. Virou uma escola de profeta. Eliseu tinha agora um monte de gente servindo ele. Quando você sabe honrar, um dia você será honrado. Um dia você vai ser honrado. Já estou terminando. As 7 marcas do chamado de Deus continuam as mesmas. Primeira, produtividade, eu falei nessa manhã.
Segundo, sinais de Deus, do chamado de Deus. Você precisa entender qual é o chamado. Segundo, uma atitude radical, deixar o velho, manter os vínculos saudáveis, romper com o passado, ter uma visão, ter submissão. Eliseu começou atrás de uma junta de bois. Eliseu começou o seu chamado atrás de uma junta de bois, porque estava trabalhando. Ele terminou o seu chamado recebendo uma porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, unção de Deus na vida dele. Ele começou servindo, terminou liderando, mas ele começou seguindo, terminou deixando o legado. Eu creio que Deus continua fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus que chamou Abraão ainda te chama, Deus que chamou Moisés ainda te chama, o Deus que chamou a Pedro ainda te chama, o Deus que chamou Elias ainda te chama, o Deus que chamou essas pessoas está aqui nessa manhã. E talvez a pergunta desta manhã não seja: será que Deus me chamou? Talvez a pergunta seja: eu estou disposto a responder a esse chamado? Porque quando Deus encontra alguém disposto, o ordinário se torna extraordinário. Quando Deus encontra alguém disponível, o improvável se torna possível. Quando Deus encontra alguém obediente, uma vida comum se transforma em um instrumento para a glória dele. Se coloque de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, com os corações gratos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua chamando homens e mulheres para cumprir os Teus propósitos, Senhor Jesus. O Senhor continua chamando homens e mulheres que se colocam à disposição, homens e mulheres que tomam atitude, homens e mulheres que se decidem, Senhor. Assim como o Senhor encontrou Eliseu no campo, Senhor, trabalhando, nós sabemos que o Senhor continua encontrando pessoas fiéis para realizar a Tua obra. Pai, oh Senhor, ajuda-nos, Senhor Jesus, a reconhecer, Senhor, a Tua voz quando o Teu chamado chegar até nós. Que não sejamos indiferentes, distraídos, Pai, ou resistentes, mas que tenhamos disposição de Eliseu para deixar os bois e correr na direção do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Livra-nos, Senhor, das acomodações, do medo, das amarras do passado. Dai coragem, Senhor, para romper tudo aquilo que nos segurou até agora, que impede o nosso crescimento na Tua presença, que impede o crescimento espiritual, Senhor. Que nenhuma corrente do passado seja mais forte que o chamado que o Senhor colocou para o nosso futuro. Ensina-nos, Senhor, a sermos produtivos, fiéis, perseverantes, Senhor, na Tua presença. Que possamos servir, que possamos, Senhor, antes de ser servidos, servir. Que possamos aprender antes de ensinar. Possamos aprender, Senhor, a aprender. O que possamos seguir, Senhor Jesus, antes de liderar, Senhor. Abençoa cada família aqui nessa manhã, Senhor. Cada família aqui representada, Senhor. Fortalece os pais, as mães, os filhos, os avós. Derrama paz sobre os lares. Cura os enfermos, Senhor. Dê direção àqueles que precisam tomar decisões. Renova a esperança, Senhor Deus. Renova a esperança daqueles que estão cansados. Senhor, se existe alguém aqui nessa manhã, Senhor, que está vivendo uma crise, como Elias viveu no momento de derrota, no momento de uma derrota emocional, Senhor, que ele foi se esconder, renova as forças nessa manhã, levanta, Senhor Jesus, os abatidos, fortalece os fracos, oh, reacende o fogo do Teu Espírito Santo em cada coração, Senhor, que possamos, Senhor, sair deste lugar, com a convicção que nós somos escolhidos, chamados, enviados para fazer a diferença nesta geração. Oh,
que a nossa maior preocupação não seja receber a capa, mas permanecer no teu chamado. Que a nossa caminhada não venha terminar apenas por terminar, mas que possamos, Senhor Jesus, ouvir os teus lábios e que possamos combater o bom combate, acabar a carreira, mas guardar a fé. Deus, em nome de Jesus, que possamos ouvir, Senhor, no final, a palavra que está reservada: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Oh, dia maravilhoso! Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor Jesus, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, aleluia.